Está melhor assim? Vamos lá. Vou continuar aqui enquanto eles comentam. E aí, então, ele vai fazer quatro perguntas, né, sobre Davi. Ele vai dizer assim, ó. Onde estava o diferencial em Davi como pastor? De onde vinham essas habilidades? De onde vinha essa naturalidade? Quem o instruiu? Com quem ele aprendeu a ser tão excelente no que fazia? E é muito legal a gente perceber que as perguntas que ele faz vai nos fazer pensar por que Davi foi tão amado pelo Senhor e foi tão capaz de fazer essas coisas que, às vezes, aos nossos olhos parecem serem coisas difíceis. Matar o leão, matar o gigante, guerrear tantas guerras e ser tão vitorioso. E quando ele pergunta onde estava o diferencial de Davi como pastor, eu volto a falar o que eu falei antes, que é sobre a experiência. Quando ele pergunta o diferencial de Davi como pastor, eu creio que o diferencial era a experiência do dia a dia que Davi tinha com as suas ovelhas, com as ovelhas de seu pai. E o Senhor estava moldando Davi ali no seu dia a dia. Foi ali que Davi foi forjado no seu caráter, nas suas habilidades, para que ele pudesse cuidar das ovelhas do grande sumo, né, o nosso pastor maior, que é Jesus. Então, eu acredito que o diferencial de Davi estava na experiência, na vivência. Claro, havia uma unção, havia uma graça, mas havia um preparo. Boa noite, André. Me diz se você está me ouvindo, por favor, se você está me ouvindo bem. Ele pergunta de onde vieram as habilidades. Deus chamou Davi para continuar a fazer no reino aquilo que ele já fazia no seu dia a dia. Como eu disse, isso era natural para Davi. E de onde vinham as habilidades de Davi? Da onde que vinha toda a capacidade que Davi tinha para poder cuidar daquelas ovelhas de forma tão preciosa? É interessante que eu vi uma frase esses dias de um vídeo que eu vi, ele dizia assim, Deus não forma pregadores, ele gera testemunhos. Né? E eu acredito muito nisso. Porque Davi, ele, quando chega para lutar com o leão e quando ele chega para lutar com o gigante Golias, ele não está ali pregando sobre algo que ele ouviu dizer. Ele não estava ali falando para Saul sobre algo que ele viu alguém comentar. Ele estava ali falando sobre algo que ele testemunhou, que ele viveu. Então, as habilidades e as competências e as guerras que nós vamos guerrear, elas estão relacionadas às coisas que nós somos testemunhas. Nós vamos proclamar aquilo que nós vivemos. E Davi estava apto para guerrear guerras maiores e apto para lutar com o gigante Golias, porque ele havia travado uma batalha no seu secreto com o seu pastor, que havia habilitado ele para isso. O próximo ele diz assim, quem instruiu Davi? Nós sabemos que foi o próprio Deus, né? E Deus instruiu Davi no seu secreto, no seu dia a dia. Ele continua dizendo assim, ó. No Salmo 23, descobrimos que de onde vinha a excelência do pastoreio de Davi. No verso 1 fica claro que o Senhor é meu pastor. Então, mesmo Davi sendo um pastor, ele tinha um pastor. Talvez nós temos títulos e cargos, né? Muitas pessoas têm, outras nem tantas. Mas a verdade é que toda pessoa que é dona do seu lar, ela é um líder, ela é um pastor da sua casa. E todos nós que somos pastores do nosso lar precisamos ter um pastor supremo, maior. Saul iniciou muito bem seu reinado. Ele vai começar a falar agora sobre o porquê que Saul fracassou no seu chamado quando Davi teve o seu chamado de forma tão excelente, de forma tão eficaz. Ele vai começar a fazer uma comparação e falar da importância de ter um mentor, de ter um líder, de ter alguém que guia a sua vida. E ele diz assim, ó, se o segredo de Davi para ser um pastor de excelência, se este era o segredo de Davi para ser um pastor de excelência, também ele deixa claro o porquê do fracasso de Saul, que por sua vez declinou tomar decisões sem o auxílio daquele que sempre sabe
o que é melhor para nós. Nós sabemos a história de Saul, alguns, né, já leram algumas vezes, mais uma vez, e a verdade é que Saul ele começou muito bem. Ele tinha Samuel como sacerdote, como profeta, né, como juiz do povo de Israel. Ele tinha um mentor, assim como Davi também teve. Só que ele começa a declinar no seu chamado, quando ele toma decisões sem o auxílio daquele que ungiu ele, daquele que separou, seja Deus que o chamou, seja Samuel que o ungiu. Então, o autor do livro vai começar a fazer essa comparação entre o chamado de Davi e o chamado de Saul e o sucesso desse chamado de cada um. E ele diz assim: Saul iniciou muito bem seu reinado, obteve muitas vitórias que destacaram como um rei triunfante. Isso nos faz refletir sobre começarmos bem o que fomos chamados a realizar. Saul foi escolhido de uma forma muito especial. Foi honrado ao ser chamado para estar com o profeta para o sacrifício. Foi apossado pelo Espírito de Deus e profetizou entre os profetas. Venceu os amonitas de uma forma muito brilhante. Contudo, cometeu alguns erros. E se estivesse sujeito a Deus, através das instruções e ensinamentos de Samuel, não cometeria. E quando eu leio essa parte, eu me lembro de Provérbios que vai falar sobre os conselhos dos anciões que são sábios, né? Sobre a importância de ter o cuidado de caminhar com pessoas sábias e maduras para que elas nos deem bons conselhos, para que a gente decida e escolha baseado, é claro, em primeiro lugar na palavra do Senhor, mas pautado por uma orientação sábia de alguém maduro. Eu me lembro de Salomão, que era guiado por pessoas assim. Apesar de ter errado, mas ele tinha pessoas, e por isso tornou sábio. Então, ele vai falar sobre que Saul ele começa a cometer erros quando ele sai debaixo da submissão do Senhor. Quando ele começa a não mais ouvir as orientações de Samuel, ele começa a se perder. E nós precisamos ter mentores, líderes, pessoas que nos discipulem no nosso dia a dia, que nos ajudem, a partir da palavra do Senhor e da ajuda do Espírito Santo, a forjar o nosso caráter. Pessoas que caminham conosco no nosso dia a dia e percebam as nossas debilidades, as nossas fraquezas, e com amor e graça nos corrijam isso. Era esse discipulado que Jesus vivia com seus discípulos no dia a dia, né? Se afiando um ao outro, se percebendo e se conhecendo. E em amor, eles se ajudavam e eles eram transformados mutuamente. Depois ele vai dizer assim, ó, nesta passagem, vemos como Saul precisava sujeitar-se a ser liderado e como a falta de mentoria influenciou a precipitação por causa do despreparo que o levou ao desespero. Olha isso que interessante. O despreparo que o levou ao seu desespero. Saul, ao decidir por si só, estava deixando claro que a dependência em Deus, que outrora fazia parte da sua vida, já não existia mais. Esse comentário ele fala sobre aquele momento em que Saul ele está diante de uma guerra com um exército inimigo e ele começa a se sentir pressionado, né, por esse exército, e ele não espera a ordem do profeta, do sacerdote Samuel, que era de esperar até o 7º dia, para que o sacerdote viesse e fizesse o sacrifício ao Senhor. E ele, nessa pressa, se precipita e faz o sacrifício como se fosse sacerdote, sendo que não era. Então, ele está falando sobre esse texto. E quando ele fala sobre essa precipitação, ele fala sobre esse desespero que nós temos muitas vezes, ao nos depararmos com situações difíceis do dia a dia, de a gente não saber esperar. Esperar no Senhor. Confiar e esperar no Senhor. O Senhor proverá uma resposta, proverá uma porta, um milagre. E Saul se precipitou nisso, por se ver pressionado por aquele exército. Ele agiu de forma despreparada. O desespero dele leva a esse lugar. E aí,
ele não somente se prejudica, mas prejudica também a toda uma nação, porque muitas pessoas morreram naquele dia. Muitos soldados morreram naquele dia. Então, nós precisamos ter esse cuidado de agir por impulso, agir na hora do desespero, e não aguardar, e não buscar ao Senhor, não aquietar o nosso coração e a nossa alma, e crer somente que o Senhor dará resposta, dará solução. A outra parte vai dizer assim, ó, o maior erro que podemos cometer é achar que não precisamos de ajuda e pensarmos ter todos os recursos necessários para todas as decisões e escolhas de nossas vidas. Então, o maior erro é achar que a gente não precisa de ajuda. E é interessante que eu estou lendo Provérbios, né? E ele fala muito sobre orgulho e arrogância. E quando a gente não reconhece que precisa de ajuda, isso é ser orgulhoso. E a Bíblia vai nos ensinar a sermos mansos e humildes como Jesus. E para pedir ajuda, reconhecer que precisa de ajuda, nós precisamos ser humildes. E só Jesus consegue nos ensinar isso. Então, isso nos leva ao fracasso. Saul já estava se achando grande demais, especial demais, bom demais para precisar da ajuda de alguém, para precisar esperar Samuel. E esse desespero, essa precipitação, essa arrogância dele, o levou à queda. O levou a desobedecer ao Senhor. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Vamos avançar, que a gente já está terminando. A outra parte diz assim, ó, mediante a desobediência de Saul, devemos enviar Samuel. Deus envia, perdão. Mediante a desobediência de Saul, Deus envia Samuel a repreendê-lo novamente. É nítido na vida de Saul que foi prejudicial a sua precipitação em decidir tudo por seus próprios meios, a fim de agradar os espectadores e não a Deus. Olha isso aqui, ó. A fim de agradar os espectadores e não a Deus. Tão ruim quanto não ter uma direção divina é tê-la e não segui-la. Tem coisa que eu gosto de repetir para a gente poder fixar. Tão ruim quanto não ter uma direção divina é tê-la e não segui-la. E hoje não é diferente. Pois muitas pessoas vivem dessa forma. Receberam uma direção divina, começaram bem com um relacionamento íntimo com Deus, sendo guiados por seus planos, porém, com o passar do tempo, se perderam em seus conceitos e achismos, sofrendo as consequências de tais decisões. Então, a primeira coisa a destacar é o seguinte: ele está dizendo o seguinte, a gente começa muito bem. Muitas vezes estamos perdidos sem orientação, e o Senhor vem dar orientação. E a gente começa muito bem. Mas no meio do caminho a gente se perde. Com o nosso achismo, com aquilo que a gente acha que sabe, ou com a preocupação de agradar outras pessoas. E isso nos faz nos perder. E isso nos leva à queda. Muitas vezes, aquilo que o Senhor requer de nós é totalmente diferente daquilo que as pessoas que estão ao redor querem. O Senhor nos dá um caminho, e você começa por esse caminho, mas aí começam as vozes, né, as opiniões. E, ok, legal, as pessoas falarem. O difícil é você, o desafio é você, no seu coração, saber qual foi a direção que o Senhor te deu e permanecer nesse caminho. Porque o sucesso ele está na obediência. Né? O sucesso de cumprir o propósito. O sucesso é cumprir o propósito pelo qual você foi chamado. O sucesso é você viver aquilo para qual o Senhor te chamou para viver. Isso é sucesso. Então, o nosso desafio é começar bem e terminar bem. Em obediência, em dependência ao Senhor, sendo guiados por pessoas sábias, que nos discipulem, que nos orientem e que nos ajudem a cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Vamos continuar. Ele diz assim, ó. Quantos hoje foram chamados para ser como Davi, dependentes de Deus, mas vivem como Saul?
lá. Vou ler de novo. Quantos foram chamados para ser como Davi, dependentes de Deus, mas vivem como Saul, guiados pela prepotência e soberba? Que frase, né? Bem forte essa frase. Eu diria assim, reescrevendo a frase, todos nós fomos chamados para sermos como Davi, dependentes do Senhor, todos nós. Mas muitas vezes nos comportamos como Saul, nos deixando sermos guiados pela prepotência e pela soberba. A gente cai na cilada de achar que sabe fazer. Não, já sei. Agora eu já sei. Agora eu posso sozinho. Né? E esse lugar, né, sair do lugar da dependência, para nós é muito perigoso. E a vida, o mundo, ele tem pregado isso. Ele tem ensinado isso. Seja só você, você é sua vontade, você e suas regras, você é aquilo que você quer. O que você acha melhor? Qual é melhor para você? O que te agrada? O que você quer ser? Né? Essa mensagem, ela gera em nós essa independência. Eu sou suficiente. Quando, na verdade, como o texto diz, nós fomos chamados para sermos dependentes do Senhor. Não de pessoas, mas do Senhor. E quando a gente sai desse lugar de dependência, a gente vive como Saul, sendo guiado pela prepotência e pela soberba. Então, fica mais um alerta aqui para nós. Eu vou para a última parte, bem rapidinho. Ele diz assim, ó, é muito comum ouvirmos pessoas dizerem uma frase que destila arrogância. Isso aqui é muito interessante. Quando eu li, eu achei assim, muito legal. É muito comum ouvirmos pessoas dizerem uma frase que destila arrogância. A salvação é individual. Contudo, se esquecem que o evangelho é coletivo. E os grandes homens de Deus, que alcançaram grandes feitos, o fizeram com a ajuda de Deus. E muitas vezes com o apoio de alguém. Ele diz assim, bem grande, destacado no texto. Cuidado com a síndrome de Saul. Uau! Que poderoso. Nós falamos muito isso. Eu aprendi isso. Eu sempre ouvi a salvação individual. A salvação individual. E, claro, a fé no Senhor Jesus Cristo, ela precisa partir de mim. Ninguém pode crer por mim, eu preciso crer. Mas a grande verdade, primeiro ele fala aqui sobre os grandes homens de Deus, que fizeram muitas coisas, fizeram isso porque Deus o ajudou. Né? Mas eu diria mais, eu diria que quando a gente fala que é salvação individual, é como se só dependesse de mim para ser salvo, mas, na verdade, eu dependi que o Senhor Jesus morresse por mim. Eu dependi de que alguém tenha feito esse sacrifício por mim. Eu também esqueço que muitas pessoas, inclusive homens de Deus, morreram para que a mensagem do Evangelho chegasse até mim. Esqueço que muitas pessoas intercederam para que o meu coração fosse quebrantado, para que o Espírito Santo me convencesse do pecado, da justiça e do juízo. Então, é fácil dizer salvação individual, né? Mas sem perceber esse contexto por trás. E muitas vezes a gente não reflete nisso. Então, sim, eu preciso crer. Essa fé precisa ser minha única. Mas eu nunca fui, nunca serei salva sozinho. Ninguém será salvo sozinho. Sempre existe a participação de alguém, em primeiro lugar, do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de pessoas. Para que antes você seja salvo, para que depois você seja transformado, em todo tempo nós precisamos de alguém. Então, ele destaca aqui, cuidado com a síndrome de Saul, que é a síndrome de que não, eu não preciso de ninguém. E nós colocamos isso até no Evangelho. Olha que interessante, sem perceber, né? Mas eu creio que agora que você está ouvindo, seu pensamento com relação a essa frase vai ser diferente. E aí ele vai finalizar com uma frase. Toda vez que ele termina o capítulo, ele destaca uma frase muito legal. Ele diz assim, a sua confiança e competência podem te levar longe, porém a sua dependência em Deus te levará ao centro da vontade dele, que é boa,
perfeita e agradável. Vou repetir. Sua confiança e competência podem te levar longe, porém a sua dependência em Deus te levará ao centro da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Que frase, que frase. E quando eu li, eu pensei assim, que quando ele diz assim, que essa confiança e competência podem te levar longe, a gente pode pensar assim, uau, eu posso ir longe. Mas se esse longe, eu anotei esse longe, ele pode ser muito distante da vontade de Deus. Esse longe, ele pode ser longe do centro da vontade do Senhor e pode ser longe da presença dele. Então, se o que eu tenho me leva para um longe, mas que é distante daquilo que o Senhor é, e distante daquilo que o Senhor quer, eu não quero ir para esse longe. Entende? Não tem graça, não tem valor em um lugar longe, em um lugar de sucesso, em um lugar grande, se este lugar me afasta do centro da vontade do Senhor, se esse lugar me afasta da presença de Jesus. Eu não quero estar nesse lugar longe. Pode ser um lugar perto, desde que o Senhor esteja. Então, essa frase aqui me marcou muito. A confiança e competência podem te levar longe, mas a dependência, olha isso, só a sua dependência em Deus te levará ao centro da vontade dele. E é nesse lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Eu destaquei aqui 3 palavras que são necessárias para que a gente esteja nesse lugar, que é obediência, que ele diz dependência, né? Mas eu quero completar aqui com 3. Obediência, submissão e humildade. Obediência, submissão e humildade. Nós precisamos ter essas 3 características em nós, para que nós consigamos chegar no centro da vontade do Senhor, no lugar onde o Senhor quer nos levar. E este lugar, certamente, será um lugar bom, perfeito e agradável. Amém? Meus queridos, é isso. Por hoje é isso. Bem curtinho. O livro é bem pequenininho, ó. Bem pequenininho. Mas muito edificante. Quanto mais a gente vai se aprofundando na leitura, né, desse Salmo 23, para quem chegou na metade, eu estou fazendo a leitura do livro, chamado Pastor do Salmo 23, falando de que muitos conhecem os Salmos, poucos conhecem o pastor. Então, a nossa ideia aqui é revelar o pastor do Salmo 23, o pastor, que era o pastor também de Davi, que foi quem escreveu esse Salmo. Então, nós vamos voltar aqui na próxima live com o capítulo 2, que vai nos explicar, nos ajudar a entender melhor esse salmo. Tá bom? Um abraço. Que o Senhor derrame graça e paz sobre a sua vida, sobre a sua família. Que você tenha uma boa semana e até a próxima. Um abraço.